Okay, so we should finish this line today. Então, vamos tentar terminar essa linha hoje. Um, the main purpose of this line is to show the 3 steps, O propósito principal dessa linha era mostrar os 3 passos and that the 3 steps are linked to events. e que os 3 passos estão conectados a eventos. When all Christians understand Matthew 24, Quando todos os cristãos entenderem Mateus 24, there's an admonition, a warning in the surface text existe um aviso na superfície do texto to go back to Noah's story para voltarmos à história de Noé and apply it to the end of the world. e fazer uma aplicação disso no final do mundo. So that's acceptable to Adventists and Christians. Então, isso é aceitável aos adventistas e aos cristãos. But what they do in a very nebulous, in a very general way, Mas o que eles fazem de forma bem geral is they say, they read it and it says, men began to multiply on the face of the earth. eles leem e dizem que o homem começou por se multiplicar na terra. And then they have this population chart of the history of the world. Depois eles têm esse diagrama da população do mundo. And if you've seen it, it just increases exponentially. It just goes up like crazy. E se vocês repararem, ele apenas aumenta. And they say, there you go, that proves we're at the end of the world. E eles dizem, estão vendo, isso prova que nós agora estamos no final do mundo. When they're doing their public evangelism series. Quando eles começam a fazer séries como de evangelismo público. But the problem with that kind of very general interpretation Mas o problema com interpretação geral is that the population began to multiply on the face of the earth in the 1700s. é que a população começou a aumentar na Terra nos anos 1700. So for at least 200 or 300 years, the population has been increasing. Então, durante 200, 300 anos, a população só tem aumentado. So how do you know the end of the world isn't another 100 years away? Então, como é que vocês sabem que o fim do mundo não é daqui a uns 100 anos? It wouldn't even be in your lifetime, and there's no need to worry. Então, provavelmente nem seria para o vosso tempo e não teriam que se preocupar. And then they say, oh, look at the earthquakes today and the diseases. E eles dizem, olhem para os terremotos e para as doenças. We must be at the end of the world Com certeza estamos no fim do mundo. because coronavirus has killed 600 people. Porque o vírus corona já matou 600 pessoas. The only trouble with that is, O único problema com isso é, about 600 years ago, 600 anos atrás, in the 14th century, no século XIV, the Black Death killed about 200 million people in Europe alone. a morte negra matou, a peste negra matou quase 2.000 pessoas na Europa. 200 million. 200 milhões de pessoas. So, and that was only in Europe. E isso foi só na Europa. So, you can see the obvious problem. Então vocês conseguem ver esse problema. These problems with diseases and population increase are hundreds of years old. E esses problemas com o aumento de população e o aumento de doenças têm mais de 200 anos. They say there's wars and rumors of wars. Look, so Jesus must be coming soon. E eles dizem, existe guerras e rumores de guerras, então Jesus deve estar voltando. By the way, that verse actually says the opposite. E, na verdade, esse verso até está dizendo o contrário. It says you'll see wars and rumors of wars, but the end is not yet. Diz que vocês virão guerras e rumores de guerras, mas ainda não é chegado o fim. But the wars going on now are nothing like World War I, World War II. Mas as guerras que estão acontecendo agora nem se parecem com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. And I don't remember the names of the wars, but if you look back to wars in China in history, E eu não lembro o nome das guerras, mas se vocês olharem para trás na história, para algumas guerras que aconteceram na China, I mean, the casualties were so great. I don't know, in the thousands or whatever, but, you know, it was a terrible time. os números eram enormes e foi um tempo bem terrível. So actually, if you take that approach, it looks like Jesus isn't coming.
Então, se vocês olharem dessa forma, parece que Jesus nem está voltando. because you'd need to have something worse than the Black Death, Porque nós precisaríamos ter algo pior que a peste negra worse than World War I and World War II, e algo pior que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, to make that interpretation fit. para fazer com que essa interpretação possa encaixar. And then if you look at it with moral glasses, E depois, se olharmos para isso com óculos morais, it says people will be eating and drinking and marrying. diz que as pessoas estarão comendo, bebendo e se dando em casamento. And there's nothing wrong with eating and drinking and marrying. E não tem nada de errado com comer, beber ou casar. So to us, we know there must be some prophetic significance in that verse. Então, para nós sabemos que esse verso tem alguma significância profética. And so that's why we do this kind of thing E então é por isso que nós fazemos esse tipo de coisa. and use parable methodology E usamos metodologia de parábola to look at the prophetic messages. para olhar para as mensagens proféticas. So Ellen White says, email address. Okay. Então Ellen White diz Ellen White says, let us show the people que nós possamos mostrar ao povo where we are in prophetic history. onde nós estamos na história profética. So she says, let us show the people where we are in prophetic history. Então ela diz: vamos mostrar ao povo onde nós nos encontramos na história profética. And we can't do that using the way Adventists do it already, as I just explained. E nós não podemos fazer isso da forma como os adventistas fazem. Eu expliquei isso. We'll just put this up here. Então vamos colocar isso aqui em cima. It's a good little phrase to have. E é uma frase muito boa para a gente ter, Because it shows the purpose of line upon line. que mostra o propósito de linha sobre linha. A citação a gente não tem no português. Hmm? Oh, I don't know, sorry. Anyway, it just says, let us show the people where we are in prophetic history. Então, essa é a citação que diz: mostremos para o povo onde eles se encontram na história profética. Okay, so we did the 120, I think we got up to. Então, nós chegamos até ao 120. So we'll carry on from there. Any questions or thoughts? Então, vamos continuar aí. Alguém tem um pensamento? So you have, To the animals, you have the tearing time. 1 week. yes, exactly. So the animals get on board. Então, depois dos animais, nós temos esse tempo de tardança de uma semana. Os Beleza. animais entram na arca, And then the door is shut, a porta se fecha. and then there's a 7-day tarrying time. Depois temos um período de tardança de 7 dias. So you have a 120 Temos o 120 and a 7. e o 7. And so you wouldn't have done the line of Christ yet with the Adventists. Então, vocês ainda não teriam estudado com os adventistas a linha de Cristo, But you can start to show that these are symbols which can be applied to other reform lines. mas conseguimos mostrar que isso são símbolos que se aplicam também a outras linhas de reforma. Like what? Does anyone remember? We did this. Como quais, por exemplo? Alguém lembra? Where do you see 12 and 70? Onde é que nós vemos o 12 e o 70? Yeah. Millerite history. Na história milerita. Go on. The Millerite. I've forgotten, but you do, don't you? 120 and 70 days. Yes. Where does the 120 end? 120 ends in Exeter in August 15. Okay. Então, and then 120 termina em Exeter a 15 de agosto. that's right. And then the 70 takes you to October 22nd.
E depois o 70 te leva a 22 de outubro de 1844. One more? Mais algum exemplo? The Christ history, the 12 disciples and later the 70. Na história de Cristo com os 12 discípulos e os 70. Did it take 7 days for the animals to board? Será que demorou 7 dias para os animais entrarem na arca? I don't think she said. Does she say that? Eu não creio que ela mencione isso. No. You think so? You think so? Let's look. Just check Genesis 7:4. Oh. Okay. Então é possível que só a Ellen White mencione que demorou 7 dias para os animais entrarem na arca. Okay. So we have that pattern there, and then you have the flood. Então nós temos esse padrão e depois nós temos o dilúvio, Which Jesus tells you straight that represents the second coming, onde Jesus diz que isso representa a segunda vinda, which I think says swept them all away, took them all away. que diz que os lavou e os varreu por completo. So then you can use this, you can show this as another symbol, Então nós podemos mostrar isso como um outro símbolo, the word flood. essa palavra dilúvio. So we used the word unclean Então, beasts. sorry. Nós usamos essa palavra de animais impuros, as bestas, And we said that must be Gentiles according to Acts. e dissemos que isso com certeza eram gentios de acordo com Atos. And we can use this as a symbol, the 120. Podemos usar o 120 como um símbolo. Noah's Ark is a symbol of the church. A arca de Noé é um símbolo da igreja. So what's the flood a symbol of? Então, o dilúvio é um símbolo do quê? Eu quero falar sobre os animais entrando na arca. She wants to comment about the animals going into the ark. Okay, thanks. Está em HR 65.1. Ela diz: por 7 dias os animais foram entrando na arca e Noé os dispunha nos lugares preparados para eles. So she found a quote where it says that the animals, by Ellen White, where the animals took 7 days to enter this ark. Oh, do you have the reference, please? Sim, it's HR Yes, HR 65.1. Esse é em português. 65.1, but this is in Portuguese. Story of Redemption, 65. SR 65.1. Thanks. Então, no português, a referência é HR 65.1, onde fala dos animais demorando 7 dias para entrar na arca. 65.1. So what does the flood symbolize? What can it symbolize? Então, o que o dilúvio pode simbolizar? Multitudes. Multitudes. True, water. And Daniel fala, the end will be like a flood. Em Daniel diz que o fim seria como um dilúvio. Daniel ou em Mateus. Ou em Matthew. And the end will be like a flood. Quando Yeah. Jesus fala da destruição de Jerusalém, will be like a flood. Yeah. So a flood can represent people. Então, esse dilúvio pode representar pessoas. Did you have something, my sister? Irmã, você queria comentar? No? Okay. So where in the Bible do you see a flood representing people? Então, onde na Bíblia nós vemos o dilúvio representando pessoas? I don't just mean Revelation 17. Não me refiro apenas a Apocalipse 17. Chapter 9. Daniel 9. Creio que em Daniel 9, I think that is in the verse 27. Yeah. creio que verso 27. 26. 6, thank you. Então, Daniel 9, verso 26.
And what is that flood referring to, or who is that flood referring to? Então, esse dilúvio está se referindo a quem? That flood is referring, I think, to the papal flood. Papal flood. Yeah. Eu creio que está se referindo ao dilúvio papal. So it's a persecuting power. Então, é um poder perseguidor. And what date do we put on the... Sorry, what did you just say? The papacy. Papal flood. Is it the papacy in Daniel 9:26? Think. Can you explain? Because I'm not sure now. Let me see. I don't. I don't know, because for in the language of the verse, kinda, I don't know, but give us the idea that it's referring to the same power that crucified Jesus. That seems to be the. Yeah. Eu não tenho certeza, mas lendo o verso parece que está se referindo ao mesmo poder que perseguiu a Cristo. In that sense, would be the Romans, the pagan Rome. E se esse for o caso, então seriam os romanos, o papado. No, the pagan Rome. A Roma pagã. So the end that it comes like a flood would be the end of the pagan Rome. Então, esse final que vem como um dilúvio seria o final de Roma pagã. But the end of the pagan Rome, yes, it does come like a flood, because after the pagan Rome we have papal Rome, the papacy. Mas isso sim vem como um dilúvio, porque no fim de Roma pagã a gente tem o papado. So the papacy comes like a flood against the pagan Rome. Então, o papado vem como um dilúvio contra Roma pagã. Okay, so first of all, if you look back in Daniel 9:26, Então, se nós olharmos para Daniel 9:26, has part A, B, and C. nós temos a parte A, B e C. So part A is talking about Jesus, A parte A fala de Jesus, and we know that the papacy didn't come around till 500 years later, roughly. e nós sabemos que o papado não entra na história até mais ou menos 500 anos depois. So from part A, it looks like we're just in the time of Jesus. Então, de acordo com parte A, parece que nós apenas estamos no período de tempo de Jesus. Then part B says that pagan Rome will come and destroy the city and the sanctuary. Depois, a parte B diz que Roma pagã vem destruir o santuário e a cidade. And I think it's the next verse that says 70 weeks are determined upon thy people and thy holy city. E eu creio que o próximo verso diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. So what was Daniel's holy city? Então, qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalem. Jerusalem. Jerusalém. And then it says the end will be with a flood. Depois diz que o final seria como um dilúvio. So is it the end of pagan Rome or the end of the city? E depois seria Roma pagã e o fim da cidade. Reading on all the context, it will be Jerusalem. It will be the end of Jerusalem by the pagan Rome. So the flood represents the punishment, isn't it? Então, o final representaria o castigo. So the flood can represent pagan Rome. What date should we put on that? 70 after Christ. 70 AD. So you have your 7 here, and you have your 70 here. Então, nós teríamos os 70 aqui, no final de Roma pagã. And it comes from the 70 weeks prophecy. E isso vem da profecia das 70 semanas. The 70 weeks prophecy only takes you to 34 AD. Essa profecia das 70 semanas apenas te leva para o ano 70 a.C. So you see a flood and a 70. Depois de Cristo, perdão. Então, nós Ok. vemos o dilúvio e vemos os 70. So what else? Yeah. That the flood be a war. Então, será que esse dilúvio pode representar uma guerra? So in Because
Go It ahead. was a Sam. war against Jerusalem. So that's what the flood is in Daniel 9:26. The flood is symbolizing that war or that invasion. Então, isso é o que o dilúvio seria em Daniel 9:26, uma invasão ou uma guerra. So there's a little discrepancy here. There's a little. Então, temos uma pequena discrepância aqui. This flood is the second coming, Esse dilúvio seria a segunda vinda, but I think personally I wouldn't isolate it to that event only. mas pessoalmente eu não iria isolar esse evento. And I would say that this 7 can also be 70 AD. E eu diria que esse 70 também pode ser o 70 depois de Cristo. And so this is the persecution against the saints for this whole harvest, E eu diria que é a perseguição contra os santos nesse período de colheita, not just at the second advent. não apenas no segundo advento. Because strictly speaking, God's people are delivered just before the second advent. Porque o povo de Deus é então libertado pouco antes do segundo advento. So I have seen Parminder teach that this just shows that there'll be persecution in this period. Então, eu já vi o ancião para me ensinar que isso significa que existe perseguição nesse período. Okay. Is there one more flood we can think of? Será que existe algum outro dilúvio que a gente consiga pensar? Can you think of another flood, my sister? Daniel 11:40. Daniel 11:40. Really? Overflow. Overflow, you mean? I guess that's a flood. The way Elder Parminder describes it Eu creio que isso sim seja um dilúvio, porque a forma como o ancião Parminder descreve is that it's like when the waves come in on the beach seria como as ondas, elas entrando no mar, and they flow over the na rock. praia. They flow over the rocks on the beach. E elas cobrem as ondas da praia, Ok. as rochas da praia. And the water completely covers that rock or the land. E a água tampa completamente essa rocha. So that's very good. I never thought of that one. Então isso é bom, eu nunca pensei sobre isso. I don't know how to make it fit though. Mas não sei muito bem como encaixar isso. And I'm never going to work it out standing up here, so I'll have to move on. E eu não vou fazer isso aqui da frente, então nós vamos avançar. But I suppose it's saying the same thing, that Rome comes in like a flood. Mas eu creio que está dizendo a mesma coisa, que Roma vem como um dilúvio. You agree? So it's showing the same thing, that's good, that Rome comes in like a flood and overflows. Então eu acho que mostra a mesma coisa, que Roma vem como um dilúvio e inunda. Isso que eu ia dizer, inundação. Inundação é como um dilúvio. That's what I was about to say, that this inundation, it's like a flood. Yeah, that's good. Okay, any other flood in Bible prophecy? Algum outro dilúvio? My sister? Okay, so we've got the number 70 here. So, Então we al- nós temos o número 70 aqui. so there's also a 70-year captivity. Temos também 70 anos de cativeiro, When they went into Babylon. quando eles foram para Babilônia. What does Ellen White parallel that with? E Ellen White faz um paralelo com o quê? What does Ellen White parallel 70-year captivity with? Com o que Ellen White faz o paralelo desses 70 anos de cativeiro? The
1260 years. 1260 years. Com os 1260 anos. So in PK 714, Prophets and Kings 714. Então, profetas e reis. No português seria Profetas e Reis 366.4. She says, PR 366.4. God's church on earth Ela diz que a Igreja de Deus na Terra was as verily in captivity, estava truly in captivity, verdadeiramente em cativeiro during this long period of relentless persecution, durante esse tempo de perseguição papal, as were the children of Israel, assim como o povo de Israel held captive in Babylon. foi mantido em cativeiro na Babilônia. So the 1260, Então, esses 1260, she equates to the 70-year captivity. ela faz um paralelo com 70 anos de perseguição. É a última frase dessa citação. Do we see a flood Vocês conseguem ver um dilúvio? in the 1260? Nos 1260? It's in Revelation 12. Okay. Sim, em Apocalipse 12. What does it say there? 12, 16. 16, sorry. Yes, 1260. It says, but the earth helped the women, because the earth opened his mouth and it swallowed the flood that the dragon has thrown from his mouth. Out from his mouth. Então, é Apocalipse 12, verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. So, who's that flood talking about, my sister? Então, está falando de quem aqui? Quem é esse dilúvio? In the 1260 years, Nos 1260 anos, who was it that was chasing after God's people in the wilderness? quem estava perseguindo o povo de Deus no deserto? Papado. Papacy. So this is papal Rome. Então, aqui seria Roma papal. So you have a persecution at the end of the world, Então, nós temos uma perseguição no fim do mundo, which is typified by pagan Rome and papal Rome. que é tipificada pela Roma pagã e Roma papal, In 70 AD, no ano 70 a.C., and which equates to the 70-year captivity. e que é igual aos 70 anos de cativeiro. So you can show Adventists that this is talking about the persecution of the saints by Rome. Então, nós conseguimos mostrar ou ensinar para os adventistas que isso está falando da perseguição ao povo de Deus por Roma, In this 7-day harvest. nesse período de 7 dias de colheita. Okay, any thoughts? Algum pensamento? Okay, then it talks about eating and drinking. Depois fala de comer e beber. Okay, I'm sure Ellen White places a moral application on that. E eu creio que Ellen White faz uma aplicação moral disso. But what would be the prophetic application? Mas qual seria a aplicação profética?
What does food represent or bread represent symbolically? Simbolicamente, o que é que comida ou pão representam? Palavra de Deus, the word of God. Yeah. And drink? E o bebê, o que é que representa? What's the corrupt woman of Revelation 17 holding? O que é que a mulher corrupta de Apocalipse 17 está segurando na mão? She's holding the cup, Which represents doctrines. doctrine, false doctrine. Representando falsa doutrina, esse cálice. So at the end of the world, it's not that they're marrying and giving in marriage Então, não é que eles estejam casando e se dando em casamento, with the prophetic interpretation. mas com interpretação profética, It's that everyone's eating and drinking false doctrine. é que muitos estão bebendo e comendo falsas doutrinas. Isaiah 4:1 is a reference. Isaías 4:1 seria a referência. It says that the 7 women, Então diz que as 7 mulheres, which means all the churches of the world, que são todas as igrejas do mundo, they want to eat their own bread, querem comer do seu próprio pão, but still be called by God's name. mas ainda serem chamados com o nome de Deus. So they want to study their own peace and safety doctrine, Eles querem estudar a sua própria doutrina but still be called Christians. e ainda ser chamados de cristãos. Okay. Ezekiel 3:1 is another one we know, Ezequiel 3:1 seria um outro, where the angel tells Ezekiel to eat the roll, the scroll. onde Ezequiel diz para eles comerem o livrinho. Okay. So I think that's it, really. Yeah. Any thoughts? Ezekiel 4:1 is a reference to doctrines. Oh, is it? No, maybe I have the wrong one. I don't see it. It says something different. Go ahead. Ezekiel 4:1. Oh, sorry, Ezekiel 3:1. Ezekiel 3:1. Ezequiel. É Ezequiel 3:1. No, but the reference that Isaiah 4:1 is the one which is of the other. Yeah. So Isaiah 4:1 Então nós temos Isaías 4:1 or Ezekiel 3:1. ou ok. Ezequiel 3:1. Okay. Okay, so apart from this, Então a parte disso, I think the main points to show from here would be eu creio que os pontos principais para mostrar aqui seria that the church comes in 2 phases, que a igreja vem em 2 etapas. and this is going to be important to tell Adventists Então isso seria importante dizer aos adventistas, because Ellen White doesn't mention this anywhere. porque a Ellen White não menciona em lugar nenhum. You only get this from the lines, Nós só conseguimos ver isso nas linhas. and that's that you have this first stage, we call it priests, E é o que nós temos na primeira etapa, que nós chamamos de sacerdotes, that was meant to be Noah and the people he was preaching to, que deveria ser Noé e as pessoas para quem ele estava pregando, and the people who were building the ark, e as pessoas que estão construindo a arca. and then you have these Levites. Depois nós temos então esses levitas. So this is who we'll be teaching. Então esses são as pessoas que nós estaremos ensinando. So at this stage it's important that they self-identify. Então é importante nesse ponto que eles consigam se identificar. This is very clearly a separate group of God's people. Isso é um grupo separado do povo de Deus. I dare say that you can say they come in from a different church. E eu sim disse que eles viriam de uma igreja diferente. It's very clear that animals are very different to people, E é bem claro que animais são diferentes de pessoas. and they come in from the mountain, E que esses aqui vêm da montanha. and they come into the stone.
e vem para a pedra. That's two separate churches, São duas igrejas separadas. Laodicea and Ephesus. Temos Laodiceia e Éfeso. So there's in prophecy there's a real clear distinction between the church and God's people. Então, na profecia, nós temos uma distinção clara entre a igreja e o povo de Deus. Because I'm guessing one of the hardest things for the Levites Porque eu estou sugerindo que uma das coisas mais difíceis para um levita is that they understand they need to separate from the church é eles entenderem que precisam se separar da igreja, because they've got so many thus saith the Lord saying not to. porque eles têm tantos assim diz o Senhor dizendo para eles não fazerem isso. So you'll have to explain how parable methodology gives you hidden treasure. Então nós temos que explicar como é que metodologia de parábolas nos dá os tesouros escondidos. And just as after a certain time, Então, depois de um certo tempo, Matthew 13, Mateus 13, Jesus only spoke in parables. Jesus apenas fala em parábolas. At the end of the world now, we only speak in parables. E também agora, no fim do mundo, nós apenas falamos em parábolas. And that's because the hidden treasure E isso é porque o tesouro escondido isn't in the spirit of prophecy or the Bible. não está no espírito de profecia ou na Bíblia. And because we're in a different dispensation, E porque nós estamos numa dispensação diferente, it may even contradict what's in the spirit of prophecy. pode até contradizer aquilo que está no espírito de profecia. So it's important that they understand they're in a different group. Então, é importante eles entenderem que eu sou um grupo diferente. And that's what this line shows. E é isso que mostra essa linha. I guess that's it. Anything else? Have I missed anything? Então, eu acho que é tudo até aqui. Será que eu perdi algum ponto? This shut door here, Então, essa porta fechada aqui, Ellen White mentions it Ellen White menciona ela in First Selected Messages, em Mensagens Escolhidas, volume 1. 63. I won't actually read the whole thing. But she says there was a shut door in Noah's day. Então, no português seria ME1 63.1. Mensagens Escolhidas, volume 1, 63.1. There was a shut door in Noah's day. Então, houve uma porta fechada no tempo de Noé. And then further down she says there was a shut door in Christ's day. Mais abaixo ela também menciona que existe uma porta fechada nos dias de Cristo. And that she was shown in vision that there's a shut door in 1844. E que também ela foi mostrada em visão a porta fechada de 1844. So if we finish on this quote, Então, se nós terminamos com essa citação, we can start to say that Ellen White draws parallels with other lines. nós podemos dizer que Ellen White tira paralelos de outras linhas. So she's directing us towards Christ's time Então, ela está nos levando para o tempo de Cristo and the Millerites' time. e para o tempo milerita. And that will give us license to investigate those lines next. E isso nos dá uma licença para investigar essas linhas, Okay, because she's drawing a direct parallel. porque ela está fazendo um paralelo direto. I'm just going to rub out this word harvest because we haven't done the line of agriculture yet. Então, eu vou apagar essa palavra colheita, porque ainda não entramos no modelo da agricultura. And then you can draw all the conclusions about staying on the ship. Depois poderíamos tirar todas as conclusões de ficar nesse navio. And even if you don't like Noah E mesmo que vocês não gostem de Noé, or, the animals smell bad or something, os animais não são tão cheirosos, you have to stay on the ark, vocês precisam ficar nessa arca, no matter how bad it is. mesmo que seja ruim. To you have to stay on the ship to take you through the flood and into the new earth. Então, vocês precisam ficar nessa arca para vocês conseguirem entrar na nova terra. Quantos andares tem a arca? It's
It's asking how many, how tall is the ark? How many compartments it has? So the ark was 300 cubits, Então era 300 cúbicos, which is 515 feet. que é 515 feet. 300 cubits. By 50 cubits. That's not how you say it in Portuguese. Okay. metros de altura. 300 de largura e 515 de altura. Sorry, it's 30 cubits high. Sorry, 300? There's something wrong there. Why? No? And 50 wide. What's wrong? It's Genesis 6:14. As medidas estão em Gênesis 6,14. So why did you ask? Por que você está fazendo essa pergunta? Because you were saying that if we don't want to go through the smell, I think the ark doesn't have only one. Havia uma parte para os animais e uma parte de cima para o Noé e família. Yeah, but if I was Noah, I'd get you to clean out the animal pen. So you might complain about the work or something. That would be me, actually. But anyway, it was 515 feet long, Noah's Ark. Então tinha de comprimento 515 And it had 3 stories e tinha 3 andares. and a window and a door. E tinha uma janela e uma porta. Okay, we could actually go into all of that, but let's not. Yeah. Okay, I guess that's it. Just quickly check my notes. Okay. So we can start to line this up with some. Oh, sorry, there's one thing we need to do still. Então existe só mais uma coisa que nós precisamos fazer. So we need to show these 3 steps, Precisamos mostrar esses 3 passos, but we can't just put well, we know already the 3rd step goes here, Sabemos que o terceiro passo vai aqui, but we have to prove this to our audience. mas temos que provar isso para a nossa audiência. So we need to show somewhere in the Bible Então, precisamos mostrar em algum lugar na Bíblia this 3-step testing process. esse processo essa etapa de teste em 3 passos. Shall I use this corner of the board? The other board? Yeah. Okay. Shall I rub something out? Or? You can do everything I'm done with this. Okay, thanks. So we'll take this room here. Oh, not this. This is exhausting. Thanks. So can anyone think, I'll tell you what, that's way too early in the morning to do that exercise. Can anyone think where we see these 3 steps in the Bible? Então, alguém consegue me dizer onde nós vemos esses 3 passos na Bíblia? Anyone? We should know. A gente deveria saber. This is the easy bit. Isso é bem fácil. Onde nós vemos esses 3 passos? Go ahead. The process that the Holy Spirit
makes in us. That is in John, I think that chapter 16, São os 3 passos do Espírito Santo em nós, João 16. which are convincing of sin, justice, sin, righteousness, Yeah, and correct. justice. Seria pecado, justiça e juízo. So in John 16, verse 8, Então, Yes, João 8. 16, verso 8. you have the work of the Holy Spirit Temos o trabalho do Espírito Santo to convict us of sin, de nos convencer do pecado, righteousness, justiça and judgment. e juízo. We'll have to do this. John 16, 8. Okay, so that's good. Sin, righteousness, and judgment. Então, temos o pecado, a justiça e o juízo. Is there a parallel verse to that in the Bible somewhere else? Será que temos um verso paralelo a esse na Bíblia? Anyone know? Alguém sabe? Think about our midnight cry message. Pensem na nossa mensagem do clamor da meia-noite. Elder Tess brought something out. A anciã Tessie já mencionou isso. Acts 24, 25. Atos 24, 25. Where Paul is talking to Felix Onde Paulo está falando com Félix, and he tried to convince him of righteousness, onde ele tenta convencê-lo de justiça, temperance, temperança and judgment to come. e o juízo vindouro. Okay. Anywhere else? Mais algum lugar? In Moses' time? No tempo de Moisés. You have 3 steps in Moses' time, anyone? Quick. Alguém tem 3 passos na história de Moisés? Alguém sabe? Yes, in the building of the building of the sanctuary, we have three components. Okay. Na construção do templo, nós teríamos 3 compartimentos, 3 componentes. The external part, that I don't know how to say it in English, the holy place and the most holy place. So you have the courtyard, Nós teríamos o pátio, then you have the holy place, temos o lugar santo and the most holy place. e o lugar santíssimo. And that's where judgment takes place. E isso é onde acontece o juízo. Okay. And the courtyard is where you have your sin offering. E no pátio é onde nós damos a oferta de sacrifício. Okay, so it lines up. Então, isso tudo se alinha. I've got 2 more in mind. Tenho mais 2 em mente. The baptism of Christ, we have the Father, the Son, and the Holy Spirit, the 3 entities. No batismo de Cristo, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Is that 3 steps? Is it a process? Será que isso é um processo? Because this is a 3-step prophetic process where you have one after the other. But they were all present at the same time. Yeah. Anything else? Mais algum comentário? Yep, good. So you've got Revelation 14. Teríamos Apocalipse 14. So call them out. What's the stages? Chamado a sair. Quais são as etapas? Fear God. Fear God. Give him glory. And then judgment. Okay. So that's the 3 angels' messages.
Então aqui seria as 3 mensagens angélicas, which you're right, I think is the most important. que você está certo que seria o mais importante, Because this 3-step prophetic testing message is the 3 angels message. porque esse teste profético de 3 etapas seria as 3 mensagens angélicas. And then the last one I have. E a última que eu tenho, Anyone think of another one? Last one. Okay, the work of sanctification. trabalho de santificação. Okay, what's the first step? There's 3. Yeah. So the first one's justification. Então, o primeiro seria justificação, And then depois santificação, and then the last one, e depois o último, glorificação. glorification. So just to note, the first message always has time attached to it. Então, só para vocês lembrarem, a primeira mensagem sempre tem tempo anexado. You should probably just put that idea in their minds at this stage, E nós deveríamos colocar isso nas mentes dos adventistas nesse ponto. because as you know, all the problems we're going to have telling Adventists it's okay to time set. Porque vocês sabem todos os problemas que nós vamos ter quando dissemos aos adventistas que está certo marcar tempo. But if you can show that through this methodology, you can show that time is an element at the first step, Mas se vocês conseguirem mostrar nessa etapa que tempo é o elemento no primeiro passo, you can get them familiar with it as we go along the studies. vocês podem fazer com que eles se familiarizem com isso à medida que seguirem o estudo. E nós vimos que há uma mensagem de tempo na linha de Noé, We see a message of time in the line of Noah, porque eles sabiam que ia acontecer o fim com o nome de Matusalém. because they knew that the end was to come with the name of Queria dizer, Methuselah. quando ele morrer, virá. When he shall die, it shall come. True. When he dies, it shall come. Didn't God give 120 years at the beginning when he called Noah, he said, yet 120 years my spirit will strive. No início, quando Deus chamou Noé, ele já tinha dado para ele o dito que haveria 120 anos até que isso acontecesse. Okay. So you have time in Noah, you have time in Jesus' line. Então, temos tempo na linha de Noé, tempo na linha de Cristo. John the Baptist said the time is at hand. João Batista disse que o tempo estava às portas. William Miller, what's his famous sentence? Qual é a frase mais famosa de Guilherme Miller? Day for a year? Yeah, and through a day for a year, when he came to his conclusion, Mas com dia por ano, quando ele chegou à sua conclusão, he said, If my conclusion are right, if my conclusion is right, Jesus has to come from here until 25 25 years, yeah. então ele diz que se a minha conclusão está certa, Jesus deveria vir daqui a 25 anos. And then for us, this is Line Upon Line, Time of the End magazine, Então, para nós, isso seria linha sobre linha e a revista Tempo do Fim, saying that the Sunday law is imminent. dizendo que a lei dominical é iminente. And once we get to 9/11, E uma vez que chegamos a 11 de setembro and we understand the angel of Revelation 18 came down, e entendemos que o anjo de Apocalipse 18 desce in the sprinkling of the latter rain, com o derramar da chuva serôdia, in other words, what we call our early rain, aquilo que nós chamamos para nós chuva temporã, then we understand where Jesus says, então nós entendemos quando Jesus diz: this generation shall not pass, essa geração não passará, that see the budding forth of the trees of spring, or something like that.
sem ver o brotar das árvores na primavera. I'll look it up next time before I say it. E eu vou procurar da próxima vez antes de mencionar. But it means that everyone that was alive at 9/11, Mas significa que todos aqueles que estavam vivos no 11 de setembro, that generation won't pass. essa geração não passará. So you know we're already quite late in the day. Então vocês sabem que a gente já está avançado no tempo. Because there's brothers like Elder Jeff, for example, Nós temos irmãos, por exemplo, como o ancião Jeff, that was called to be among the 144,000. que foi chamado para estar entre os 144 mil. And I would think it takes a certain amount of strength and sound mind to be among the 144,000. Mas eu imagino que precisaria de muita força e uma mente sana para ele estar entre os 144 mil. You know, a certain amount of youthfulness, in other words. Ou, na verdade, ser jovem, ter juventude. Any other thoughts so far? Então, algum pensamento até aqui? I have a question. If we have time in the Noah's history, if we have time in the Christ history and the Miller history, we must have time in our history too. Okay? Então, So- se nós temos tempo em todas essas histórias, nós também teríamos que ter tempo na nossa história. So, how we can prove that the Time of the End magazine is referring to a definite time? Então, como é que a gente pode provar que esse tempo marcado na revista do fim é um tempo definido? Or time setting? Ou for us? marcação de tempo? So that's an interesting question Então, isso é uma pergunta interessante, because there's no time setting in Time of the End magazine. porque nós não temos marcação de tempo nessa revista Tempo do Fim. There's the word time in the title, Temos a palavra tempo no título, and Elder Tess referred to that e a irmã Tess se refere a isso, and said that Elder Jeff, even had the element of time in his original work. e ela diz que o irmão Jeff, o ancião Jeff, tinha elementos de tempo no seu trabalho. But as you said, there's no definite time or time setting there. Mas como você mencionou, nós não temos nenhuma marcação de tempo na revista. Then somebody he obviously didn't watch that clip. E com certeza ele não assistiu esse vídeo, He said he's never watched Tess. porque ele disse que nunca viu as apresentações da anciã Tess. So someone must have gone and told him, Elder Tess is teaching that you do time setting in Time of the End magazine. Então alguém deve ter dito para o ancião Jeff que a anciã Tess está agora ensinando que ele marcou o tempo nessa revista, Which is a complete lie. She never said that. que é uma mentira porque ela nunca menciona isso. And then without checking his facts, E depois, sem olhar para os factos, he stood up publicly and repeated that lie de forma pública, ele se levantou e repete isso. and said, you know how Tess is teaching lies. I never put time setting in Time of the End magazine. E ele diz, a anciã Tess está pregando mentira, porque eu nunca marquei tempo nessa revista. So Revelation says E em Apocalipse diz that you're accountable if you even believeth or maketh a lie. que nós somos responsáveis ou culpados se nós crermos ou fizermos disso mentira. And he believed that lie and then he made it. He reproduced it. E ele então creu nessa mentira e ainda foi reproduzi-la. But what does Time of the End magazine tell you where you are? Mas a revista do Tempo do Fim, onde ela diz que nós estamos? The time of the end. No Tempo do Fim. And what verse does it use? E que verso usa? Daniel 11:40. Daniel 11:40. So it's saying that here you're in verse 40 Então aqui está dizendo que estamos no verso 40. and here is verse 41. E aqui temos o verso 41. So in other words, the element of time is that we're in the very next verse. Então, por outras palavras, o elemento de tempo é que nós estamos no próximo verso. Time of the End magazine is all about the Sunday law. A revista Tempo do Fim tem tudo a ver com a lei dominical. So in that respect, there's an element of time. Então, nesse aspecto, nós vemos elemento de tempo. It's just saying, in a general sense, we're on the borders of the Sunday law. Então, por outras palavras, diz que nós estamos às portas da lei dominical. Does that make sense? Faz sentido? Okay. So do you see a problem here? Então, vocês conseguem ver um problema You aqui? see an anomaly or an anomaly?
Ou vocês conseguem ver alguma anomalia aqui? So you have judgment, judgment, most holy place, that all lines up. Então temos juízo, lugar santíssimo, tudo isso alinha. And you have fearing God because of your sin here. Temos temer a Deus aqui por causa do pecado. So you have to offer your sin offering. Então deveríamos dar uma oferta de sacrifício And then you become justified. para ser justificado. So all that lines up. Então tudo isso se alinha. So what doesn't line up? Mas o que não se alinha? So you have glory here on the second step. Então temos glória aqui no segundo passo. And you have glorification here as the third step. Temos glorificação aqui como terceiro passo. So why do we have that inconsistency? Por que nós temos então essa inconsistência? Porque o primeiro, glória, é glória 1, e o segundo é o glória 2. Because one is the first glory and the other one is the second glory. Correct? So Certo. what does that mean? Então o que isso significa? Significa que no glória 1, That means that in the first glorification, se eu lembro, no glória 2 nós fomos o humano com o divino. we have the humanity together with the divinity. E no glória 1, And in the first glory, So you're correct, you're on the right. está saindo pelo caminho certo. You probably know it, but you don't know how to say it. Provavelmente você sabe e não está conseguindo dizer. seria ainda não é o humano com o divino, It would be not the humanity together with divinity. mas So this is glory 1, Então aqui seria a primeira glória, and this is glory 2. aqui a segunda glória. Okay, so this glory is to do with the sanctification. Então essa glória tem a ver com a santificação. So what did you say? Então o que você disse? The first glory is the sanctification in the heart. Primeira glória seria uma santificação no coração. So we can say that's the inner man. Então nós dizíamos que é o homem interno. Okay, that's the glorification of the inner man, the heart. Essa seria a glorificação do homem interno, que é o coração. What kind of glorification do you receive at this step, the judgment? E que tipo de glória vocês recebem aqui no juízo, na segunda glória, In step 3. no terceiro passo? So this is step 3 at the second advent. Então esse é o terceiro passo do segundo advento. What glorification do you receive at the second advent? Mas que glorificação nós recebemos no segundo advento? eu acredito que seja agora o corpo, talvez. I believe it not to be the body. Exactly. So this is Certo. So this is the inner man, Então aqui seria o homem interior and this is the outer man. e aqui o homem exterior. This is the heart, Aqui o coração and this is the body. e aqui o corpo. Good. Well done. Muito bem. Anything else before we close? Mais alguma coisa antes de encerrar? Okay. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for those Levites that will come in. nós te agradecemos por esses levitas que vão entrar. We pray you'll help us to do our job diligently. Oramos que o Senhor nos ajude a fazer o nosso trabalho de forma diligente, We ask that you'll help us to learn and remember these things que nós possamos aprender e ensinar essas coisas, and to share them with others in a humble, caring manner. para podermos ensinar
e partilhar com outros de uma forma bem humilde. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.